Prosseguindo aqui com o desenvolvimento do cartão, eu quero criar aqui um texto, mas esse texto eu quero que ele seja alinhado a um caminho que eu vou desenhar. Para desenhar esse caminho, eu vou utilizar aqui a ferramenta Mão Livre. Essa é a primeira opção aqui, que também pode ser acionada pela tecla F5. Então, inicialmente aqui eu vou desenhar um caminho ondulado. Interessante dessa ferramenta é que a hora que eu soltar o botão, ele vai arrumar aqui o ondulado. Então não se preocupe em fazer um desenho certinho, porque a própria ferramenta ela tem esse recurso de melhorar aqui o desenho. Ó. Então, mesmo que não saia tão correto aqui o traço, a ferramenta corrige o traço para você. Então, excluir aqui o desenho. Então aqui eu tenho o caminho. Então vou escrever agora o texto, vou clicar na ferramenta texto. Como eu vou aplicar a esse caminho, eu deixo o ponteiro do mouse aparecer ali um A com um contorno abaixo do A. Então olha lá, fica aquele A com contorno. Dessa forma, se eu clicar, o meu cursor vai aparecer aqui dentro, né, dentro da área do caminho. Então eu vou trocar aqui para o tamanho 10 e vou escrever o texto lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então eu tenho aqui meu texto. Se eu clicar aqui na minha seleção, eu posso clicar aqui no texto e arrastá-lo para a posição que eu desejo, para cima ou para baixo dentro da área do caminho. E também aqui eu tenho as opções manuais. Então, se você tiver uma certa dificuldade de fazer isso com o mouse, sem nenhum problema, você pode indicar a posição tanto horizontal quanto vertical aqui pela barra de propriedades. E aqui eu posso indicar a posição que eu quero, a forma como esse texto irá se comportar seguindo o caminho. Mas, nesse caso aqui, eu não quero que o caminho apareça, só quero que o desenho fique dessa forma. Então, eu clico selecionando o caminho e com o botão da direita eu retiro o contorno do caminho. Então, fica só o texto. Um pouquinho mais para baixo. Lembrando que você pode redimensionar esses objetos também aqui pelos pontos de edição. Mesmo o texto aqui, eu posso usar o Shift. Por exemplo, ele vai redimensionar o objeto, independente de você indicar o tamanho aqui. Aconselho você sempre utilizar o Shift para redimensionar, para evitar que você tenha objetos fora de padrão, tamanho fora de proporção. Né? Então utilize sempre o Shift aqui para você redimensionar principalmente textos. Bom, então aqui eu tenho o meu cartão pronto. Na nossa próxima aula eu vou te dar dicas aí de como que você deve salvar esse arquivo. E como deixar ele compatível com versões anteriores do CorelDRAW. E caso você envie esse arquivo para uma gráfica, o que você deve prestar atenção. Então, até a nossa próxima aula.